Sejam bem-vindos, essa é a nossa primeira aula e a aula que nós vamos entender um pouco do funcionamento dos nossos browsers, né, os navegadores. Isso aqui é só uma introdução rápida, só para a gente entender um pouquinho como é que funciona, né, porque afinal a gente vai trabalhar para eles. Então vamos pro vídeo aí. Existem várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia e nem sempre a gente sabe como é que funciona, né? Pois é. Uma delas é o nosso browser, né? Ou conhecido também como nosso navegador. E como a gente está desenvolvendo para a web, a gente vai aprender a desenvolver para a web, todo o processo, a gente precisa entender um pouco como é que esse fluxo funciona. Não é nenhum bicho de sete cabeças, eu não vou falar aqui sobre gerenciamento de memórias ou algo do tipo, não. É basicamente uma forma para a gente entender simplificado como é que funciona um site, como é que ele roda por trás, né? Eu criei aqui um fluxo bem simples aqui para mostrar um pouco de como funciona até chegar no nosso navegador. Então, a gente tem o nosso hardware, né, que é o nosso computador exatamente, seja ele o seu celular, ou seja o seu notebook. Então esse aqui é o nosso hardware. E a gente precisa que aquele hardware, aquela parte física, crie vida. E para criar vida, a gente tem o nosso sistema operacional. Ele é responsável por fazer essa comunicação, esse gerenciamento de memória, de armazenamento. Beleza, tá lá. E dentro desse sistema operacional, que é aqui representado pelo Windows, né, o logotipo do Windows, a gente tem aplicações dentro dele, né? Ele, além de fazer todo o gerenciamento de memória dessas aplicações, tudo mais, armazenamento, eu consigo instalar novas aplicações. Ou seja, um browser, ele é uma aplicação instalada no nosso sistema operacional. E qual é a grande vantagem do browser? É que eu posso acessar qualquer aplicação da internet sem precisar instalar ela no meu sistema operacional. Já quando a gente usa um celular, por exemplo, a gente tem muita cultura de instalar aplicativos. Então eu vou lá no App Store, que seja, e instalo, sei lá, o aplicativo do Instagram para acessar o Instagram. Então tudo fica instalado lá, né? A cultura do browser é um pouco diferente. É eu acessar um site e eu rodar aquela aplicação sem eu precisar instalar na minha máquina, né? Eu acho bem legal e funciona muito bem para quem trabalha com desktop, né? Com notebooks, enfim. E a gente vai desenvolver, vai aprender nesse curso, né? A desenvolver para a web, né? Aprender a desenvolver sites em si, né? Esse daqui é um site chamado DuckDuckGo, que é um site de pesquisa, né? Basicamente o concorrente do Google. E dentro dele existe um código. Tudo que é desenvolvido para esse front-end, você vai ouvir muito falar sobre essa nomenclatura front-end, que é a parte visual da nossa aplicação. O back-end é algo processado em algum servidor em algum lugar do mundo, que depois de processado ele envia os dados cru, bonitinho para a gente, para o front-end. E esses dados eles são visíveis. Então se eu posso acessar esses dados de qualquer outro tipo, nem que seja de, sei lá, usando uma linha de comando no meu sistema operacional, ele vai me retornar algum dado. Mas isso não vem ao caso agora. O que eu quero dizer é que esses sites, eu posso acessar o código desses sites a qualquer momento. E são esses códigos que a gente vai aprender a desenvolver nesse curso. Então, uma das formas de visualizar o código desse site aqui, por exemplo, eu posso vir aqui com o botão direito e View Page Source, ou Ctrl U nesse caso aqui. Provavelmente se você estiver usando com português, é visualizar código-fonte ou algo do tipo assim. Então, se eu clicar aqui, percebe que ele vai me trazer um código todo estranho aqui, né? Um negócio colorido, tudo, sei lá, bagunçado. Mas tudo isso aqui faz sentido. E a gente vai ver que faz sentido e como escrever esse tipo de código aqui, tá? Mais pra frente a gente vai entrar em detalhes sobre cada uma dessas tags e tudo mais. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é um código, são códigos HTML. Tá bom que pode ter código JavaScript aqui no meio também. Por exemplo, esse camarada aqui, ó. Isso aqui ele já foge um pouco do padrão do HTML, né? Na verdade não é nada de HTML. Mas para eu adicionar esse código aqui, eu precisei envolver ele dentro de um HTML. E o que é esse tal de HTML?
Esse HTML são tags, né? Que eu abro um menoqueiro aqui. Deixa eu dar um zoom bacana aqui para a gente enxergar legal. Então, ó, eu abro um menoque, coloco o nome da minha tag, específico o nome da minha tag. Aqui é um atributo. Essa tag ela pode ter um atributo ou não. Como, por exemplo, deixa eu pegar aqui, esse NoScript, ó. Esse NoScript, ele não tem atributo nenhum. Nesse caso aqui, ele tem esse atributo type, que tem este valor, certo? E aqui eu tenho esse... No escopo dessa tag HTML, eu tenho esse camarada aqui, que é o meu código JavaScript. E depois de aberto a minha tag, eu preciso fechar ela. Existem momentos que a gente abre e fecha na mesma tag, que é neste caso, vamos dar uma olhada aqui. Neste caso aqui em cima, por exemplo, ó, eu abri a tag, coloquei vários atributos dentro dele, tá vendo? E no final das contas eu fechei ela aqui. Ela não possui filhos, né? Se a gente for pensar numa árvore, num sistema de árvore, onde a gente tem nós e filhos, nós e filhos, então esse aqui seria a nossa folha, né? É o lugar onde a gente não tem mais filhos. Simplesmente acaba aqui. Então, esse aqui é um código deste site aqui, que é a parte do HTML. E para deixar esse código aqui com essa letra, com essa cor aqui desse botão, aí é que entra o tal do CSS, que é responsável pela estilização do seu site. Então, o HTML vai ser só a marcação, ele vai ser responsável por falar, ó, tem um elemento input aqui, tem um elemento de texto, tem outro elemento de texto e tem um elemento de botão. E no CSS eu vou deixar esse trem bonitinho aqui. Neste curso a gente vai ver bastante essa parte do inspect, tá? Então é bom a gente já deixar alinhado. Eu vou voltar aqui para o meu 100%. E este inspect, ele é muito usado na hora que a gente estiver clonando algum site, ou até mesmo no nosso próprio site, para a gente saber como é que foi adicionado algum elemento dinamicamente, que seja por JavaScript ou não. Então, se eu clicar aqui com o botão direito em cima desse texto e clicar em Inspect ou em Inspecionar em inglês, né, ou em português, ele vai abrir para mim essa telinha aqui secundária, né, que vai ter algumas informações. Esse aqui são os nossos HTMLs e esse aqui é o nosso CSS. Calma, você não precisa se espantar. A gente vai aprender tudo isso e com calma, tá? Mas o principal ponto é, se eu quiser pegar essa imagem aqui, por exemplo, como é que eu vou fazer? Eu venho aqui, Inspect, já dá uma olhada aqui no meu elemento HTML, ó, já percebo que ele tem essa tag aqui de âncora, certo? Ele tem algumas especificações e às vezes para eu recuperar essa imagem aqui, eu preciso procurar aqui para saber onde é que está ela. No caso, ela está aqui bem no meu CSS, ó. Então, como eu falei para vocês que todo o site é um código visível que eu posso lá mexer, fuçar, ver como é que está funcionando, eu posso fazer isso em qualquer outro site, tá? Então, o que eu vou fazer muito nesse curso? Ah, eu quero saber que fonte é essa daqui que ele está usando para eu clonar esse site. Então, venho aqui, Inspect, beleza? Se eu clicar aqui neste camarada aqui, que é um seletor, né, de elementos, eu clico nele aqui, ele ficou selecionável, que ficou azulzinho, e aí eu consigo inspecionar cada elemento da minha página. Então, se eu vier aqui, ó, colocar o mouse aqui em cima, você percebe que em cima desse balãozinho, ele me dá algumas informações, como cor, a fonte, a altura o tamanho, né, da minha fonte, qual é a fonte que eu estou usando, alguns tipos de espaçamento e tudo mais. Então, aqui a gente consegue tirar bastante base. E é muito importante a gente saber trabalhar com esse camarada, porque a gente aprende muita coisa também. Eu no início, quando comecei a desenvolver e aprendi, antigamente nem tinha uma ferramenta tão completa como a gente tem hoje aqui. E antigamente se chamava Firebug, que era um pluginzinho que a gente instalava no browser para conseguir enxergar esse código. Hoje em dia é bem mais fácil, né? O próprio navegador ele já tem isso implementado por padrão. Mas antigamente não. Principalmente usava muito esse daqui, ó, o Ctrl U, para inspecionar. A gente consegue inspecionar, só que é bem mais difícil trabalhar com ele aqui.
Então, a gente vai usar bastante isso. Então, se você vê algum site bacana que você gosta, você quer aprender a desenvolver que nem as suas referências, você pode ir neles e começar a fuçar, começar a aprender, clicando no, inspecionando os elementos. Será que isso aqui é um botão? Será que é uma âncora? Que é um link, né? Um link seria uma âncora aqui no nosso HTML, né? Então, ó, então aqui ele é uma âncora. Como foi que ele fez isso? Como é que ele estilizou? Qual a cor que ele está usando? Então, eu recomendo muito vocês entrarem aí nos sites que vocês gostam e inspecionar esses elementos aí. E o céu é o limite. Esse é um overview geral de como funciona nossos sites, né? Os sites na web. A gente vai aprender a desenvolver, se você quiser, você vai conseguir desenvolver facilmente um sitezinho como esse aqui. Então esse aqui foi o final da nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula nós vamos entender um pouquinho como é que funciona esse DevTools, né? Todas as abas de console, network, tem muita coisa bacana aí no nosso browser, né? Já é direto, né? Não precisa baixar plugin nem nada. Com o próprio browser você consegue fazer todas essas inspeções de elementos. Então nos vemos lá.